Olá, senhoritas! Vamos começar com o nosso aprendizado de hoje. Hoje eu tô aqui para mostrar 10 erros que eu já cometi. Acho que você também já pode ter cometido esses erros. Então a gente pensou nesse tema aqui como uma forma de ajudar. Tem muitas new design que mandam direct pra gente com esses errozinhos que eu já cometi, né? E aí eu resolvi unir as maiores dificuldades que elas têm e unir ao que eu já passei. Então, eu acho que vai ser aí umas dicas bem legais para vocês aprenderem e não errar mais. Então, vamos começar com o nosso primeiro erro, que é sobre esmaltação em gel. Tá. Esmalte em gel. Essa semana que passou, a gente fez o lançamento do nosso curso e lá tem ensinando sobre o esmalte em gel. E aí uma nail designer chegou pra mim e disse: Mirella, eu fiz a esmaltação em gel, mas depois ficou todo engilhado. O que foi que eu fiz de errado? O que foi que aconteceu? Logicamente, isso também já aconteceu comigo. E é simplesmente o fato do esmalte em gel não ter secado o suficiente. E às vezes as nail design usam esmalte comum. Eu particularmente não gosto muito de usar esmalte comum e depois passar o selante na esmaltação em gel. Eu gosto realmente de usar o esmalte em gel para isso. Porém, se eu não deixar esse esmalte em gel secar totalmente, depois ele vai ficar engilhado quando a gente colocar o selante por cima. E aí não vai ficar uma boa esmaltação. Então, a dica principal aqui é secar. Então, essa é a nossa dica principal em relação ao esmalte em gel. Deixa eu filar aqui qual foi o meu segundo erro. Lixamento. Nossa! Quem nunca passou um dia inteiro lixando a unha? Eu já. Então, no lixamento, qual o principal diferencial que a gente precisa ter para ter um lixamento perfeito? Que inicialmente a gente não tem, tá? Falo isso porque aprendi a técnica correta de lixar, mas muitas vezes nem enxergava o que eu estava lixando. Lixava por lixar, quando via já tinha lixado todo o gel. Ou começava a lixar e quando via não lixei quase nada, não tinha mudança. Então, o importante aqui no lixamento é realmente aprender a técnica correta. Isso aqui é o que vai fazer o diferencial no nosso lixamento, porque já errei muito lixando demais e lixando de menos. Então, é interessante que a gente treine bastante essa técnica que a gente vai aprender de lixar para poder ter sucesso no nosso lixamento, certo? E o temido é a aplicação do molde. Que foi, produção? Uma pausa, né? Fala para as meninas aqui no Telegram. Pergunta se tá todo mundo no Telegram, no direto, no ao vivo aqui. Eu quero mandar um alô para todas as meninas que estão conferindo esse vídeo ao vivo, tá? Pode continuar. A aplicação do molde. Qual a principal dica para essa aplicação do molde? Aprender também a técnica de aplicação. Então, o que é que eu tô querendo mostrar com isso? Que a maioria desses procedimentos existe uma técnica, que isso vai facilitar o nosso desenvolvimento. Então, se eu tenho uma técnica específica para aplicar um molde, o que é que eu preciso fazer? Treinar em cima daquela técnica. Nossa, a gente sabe o que eu fazia quando eu comecei? A gente aprende que o molde precisa ficar por baixo da unha, certo? Não por cima, né? Toda nail design sabe disso. Porém, quando a gente está iniciando, a gente não aperta corretamente o molde. Eu sei que ele vai soltando dessa lateral aqui da unha. E aí, quando ele solta, aí você encaixou lá, acha que tá tudo bem. Colocou na cabine, quando você tira, o gel tá lá, tipo, subindo, passando da unha. Então, já fiz muito isso. Então, esse também é um dos erros mais cometidos pela maioria das nail design, pelo menos as que estão iniciando, comete muito esse erro, que foi o que eu passei. Então, mais uma vez, a dica é técnica. Quarto erro
é encostar o produto. Encostar produto na cutícula. Sério, isso é uma das maiores dificuldades das neodesign, tá? Eu também passei por isso, certo? E é muito chato porque nós queremos agradar o nosso cliente, colocando... porque tem muitos clientes que querem mesmo que o produto fique bem encostadinho, bem rente à cutícula. A maioria das clientes querem isso, né? Obviamente. Só que quando a gente está iniciando, muitas vezes a gente não tem esse controle, esse perfeito controle sobre o produto. E a gente acaba encostando na cutícula. E isso vai acabar com a nossa unha, porque se eu for bem otimista, essa unha vai durar uns 15 dias, no máximo. Se não, antes disso vai começar a soltar, vai fazer o lift, não vai dar legal. Então, a principal dica para essa questão aqui é realmente treinar a sua habilidade manual para que você chegue bem próximo, porém não encoste, tá? Então isso daqui é um dos erros que eu cometi e que eu acho bem interessante, que a maioria das neodesign também tem essa dúvida e falam sobre isso, certo? E outro erro também é produto em excesso. Produto em excesso. Oh, que letra! Produto em excesso. Eu lembro que quando... Nossa, aqui tá muito quente. Essa produção tem que arrumar esse calor aqui pra mim. Eu lembro que eu não sei se isso acontece com vocês, mas quando vocês, as iniciantes principalmente, né? Vocês lembram de não enxergar o produto, o gel transparente, tipo, vocês colocavam gel na unha, beleza, colocou, foi na cabine. Pra lixar, vocês enxergavam esse gel? Porque eu não enxergava. Então, um lado ficava bem lixado, o outro lado não ficava. Um lado ficava mais gordo, o outro lado ficava mais magro, porque eu não conseguia enxergar o produto em si, né? Alguém disse aí que aconteceu isso? Alguém que se une a mim nesse sentido? Ponta da unha. Às vezes a gente não imagina, mas se a gente deixar a ponta da unha mal acabada, a gente faz a unha quebrar. Impressionante, né? A gente pode ter feito tudo corretamente, o ponto de tensão tá lá perfeito, tudo direitinho, mas se a gente errar na ponta, essa unha também pode quebrar. Então, esse é um dos erros também que eu já cometi. E eu ficava me perguntando, o que é que eu tenho que fazer nessa ponta que a unha ainda tá quebrando? Entendeu? Às vezes a ponta da unha engancha numa roupa, acaba quebrando e às vezes não foi. É um pequeno detalhe que faz essa diferença, certo? Outro problema também, remoção com o motor. Lembra, eu não sei se eu já falei aqui na live ou se foi nesses vídeos mesmo, sobre a gente, principalmente as iniciantes que não são manicure, não tem aquela habilidade com o peso do alicate, não tem aquele controle de peso na mão. Geralmente, quando vai remover a unha em gel com o motor, acabam desgastando além do necessário. Então, o que é que acontece? Você acaba removendo o gel e também a primeira camada da unha da cliente, que não é interessante. Então, assim, no início, né, eu já lixei demais, mais que o necessário. Então, a gente tem que, principalmente a minha própria unha, a bichinha sofreu demais. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso, treinar bastante antes de começar, porque a gente vai estar lidando com o cliente, né? Então, isso aqui precisa ser totalmente evitado. A gente precisa realmente treinar antes para que isso não venha acontecer, certo? E o oitavo, alinhar o tamanho. Quem nunca fez aquela unha que uma ficou maior, outra menor, outra maior, outra menor? Então, isso não é legal, tá? Então, a gente precisa ter um senso crítico bem elevado, tá? A gente precisa, eu gosto de posicionar
a mão da cliente de frente para mim, para que eu consiga alinhar todo o tamanho de acordo com a minha visão assim de frente, certo? Porque muitas vezes a gente mostra a unha assim, a gente lixa a unha assim, mas quando a gente vira a unha assim, tá troncho. Então a gente precisa ter cuidado com esse alinhamento, tá? Então isso é um dos erros que acontece muito, a gente precisa ter bastante atenção. E o nono é a francesa encapsulada. Nossa, é muito chato aprender francesinha encapsulada. E se você não souber, como eu no início, né? Tipo, ficava grossa a unha. Fica grosseiro se você realmente não desgastar o gel na ponta para colocar o esmalte em gel branco e cobrir com o gel. Então, eu sugiro que antes disso vocês realmente treinem para não ficar na unha da cliente aquela francesinha grosseira. E outra coisa que eu já vi também, várias camadas de francesinha, tá? É quando vai fazer a manutenção, não retira o produto necessário e aí vai aplicando outra camada, deixando aquela unha mais grossa e ainda com várias camadas de francesinha. Então, atenção nisso aí, tá certo? E por último, os benditos formatos. Nossa, formato também tem técnica para formato, tá? O que eu tive mais dificuldade foi realmente no amendoado, porque precisa-se de uma técnica específica para que a unha fique totalmente alinhada, sem ficar com falhas entrando, como se a gente lixar de forma errada, o amendoado não fica um amendoado perfeito. Aparentemente pode até estar esteticamente bonito, mas pela regrinha não tá? Então é uma coisa que a gente precisa ter muito cuidado e realmente aprender sobre os formatos, porque não é fácil. É uma das coisas que quando a gente está iniciando a gente erra muito. Então tá aqui nossos 10 erros, né, que eu já cometi. Espero que vocês usem isso para que vocês não errem. Espero que vocês usem isso para pesquisar sobre isso e aprender e assim evitar errar, certo? Como eu digo aqui, hoje em dia, né, na verdade existem muitas profissionais que dão suas dicas, excelentes profissionais que falam sobre isso na internet, que tem canal no YouTube e mostra todo o seu trabalho. E na época que eu aprendi não tinha muito isso, então existem coisas que eu já estou facilitando a tua vida. Então, é importante você pegar essas dicas e realmente aplicar no seu dia a dia, porque você vai ver que você vai evoluir bem mais rápido, certo? Eu espero que vocês tenham gostado. Qual foi, produção? Tchau, meninas que estão acompanhando a gente aí no ao vivo, no Instagram. E você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve no nosso canal, Senhorita Tokuda, ative a notificação para receber as informações quando a gente mandar o vídeo, tá? Todo dia a gente manda vídeo. Tchau, meninas, beijos e até a próxima. Então, vamos deixar de conversa e vamos para a prática, porque eu vou mostrar aqui para vocês o formato amendoado, tá? Aguardo vocês. Nossa unha aqui já está preparada. Já removemos a gordura e agora vamos à aplicação do molde. Vamos agora aplicar o produto. Colocar na cabine por alguns segundos e vamos fazer o pensamento para que essa unha fique bem curvadinha. Você pode utilizar um alicate como este ou um pegador daqueles mais comuns.
Vai na cabine novamente. Agora vamos aplicar a próxima camada do produto. Cabine novamente. Qual a principal dica aqui? Você não pode desgastar primeiro a lateral. Primeiro você vai fazendo o formato amendoado para que você não entre demais nessa lateral, porque senão não vai ficar um amendoado correto, vai ficar faltando. A dica aqui é usar a lixa sempre reta. E, por fim, você retira esse excesso.
E agora vamos finalizar com o selante. E aqui finalizamos nosso formato amendoado. Observem a espessura. Fininha. Todas as laterais rente com a unha natural, tá vendo? Vou esmaltar aqui para vocês verem como vai ficar linda. Bem vai ter. Prontinha, nossa unha está finalizada. Espero que vocês tenham gostado, aprendido esse formato para quem ainda não sabe e treinem bastante. Obrigada e até o nosso próximo vídeo.